História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém atualmente. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, sacerdote, bispo e papa, o Papa Valente. O Papa Valente iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 178 após o martírio do Papa Antonino. No ano 178, o imperador romano deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Antonino. O Papa Antonino estava celebrando nas catacumbas de Jerusalém, Israel, quando foi capturado e levado à prisão. Lá foi julgado e sentenciado à flagelação e à decapitação. Após o martírio do Papa Antonino, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Antonino. As exéquias do Papa Antonino durou-se 7 dias. Passando 7 dias das exéquias do Papa Antonino e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 178, se reuniu em assembleia para escolher o seu novo pontífice. E o escolhido foi o Bispo Valente da Jordânia. O Bispo Valente da Jordânia nasceu-se no ano 113. Foi batizado pelo Papa Benjamim. Foi ordenado ao diaconato pelo Papa Judas. Foi ordenado ao presbitério como sacerdote pelas mãos do Papa Juliano I e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Capião. E após o martírio do Papa Antonino, o Colégio Apostólico de Jerusalém escolheu o bispo Valente da Jordânia como o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 178, sendo-se o 28º pontífice da linha sucessória, desde o apóstolo Tiago até ele, o Bispo Valente, se tornando-se o novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Após a escolha do Bispo Valente como novo Papa, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém elaborou 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas. Um desses documentos chegou até o Papa Leotério do Vaticano. O Papa Leotério do Vaticano enviou 2 documentos e enviou para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O primeiro documento lamentou o martírio do Papa Antonino, fortaleceu os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel permanecerem firmes na presença do Senhor. O segundo documento parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do Bispo Valente da Jordânia como o novo pontífice, o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana, no Vaticano, também elaborou 2 documentos. Um documento foi para o Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso, para que ele celebrasse a celebração de canonização, de consagração, de iniciação, de pontificado do Bispo Valente como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento, o Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana enviou para o Papa Pertino da Igreja de Bizâncio para que ele pudesse fazer a homilia, a pregação na celebração de tronização, de posse, de iniciação de pontificado do Bispo Valente como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano 178, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu nas catacumbas de Jerusalém e Israel para celebrar a celebração de tronização e consagração, iniciação de pontificado do Bispo Valente como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. A celebração litúrgica se deu início com as apresentações do Papa Onésimo e do Papa Pertino e dos demais papas ao todos os cristãos presentes na Igreja Católica de Jerusalém e Israel. A celebração litúrgica se deu início com os ritos iniciais. Após os ritos iniciais, o Papa Onésimo pediu para que todos confessassem os seus pecados, para que o Senhor pudesse perdoar. Após todos confessarem os seus pecados, todos glorificaram cantando o canto de glória. Após o canto de glória, todos oraram uma oração e após a oração se deu início às leituras. A primeira leitura foi do livro do Antigo Testamento. Depois da leitura do livro do Antigo Testamento se cantou-se um salmo. Depois de cantar um salmo foi lida uma leitura do Evangelho. Após a leitura do Evangelho, o Papa Pertíneo da Igreja Católica de Bizâncio iniciou a sua pregação, a sua homilia, enfatizando-se que todos sejam obedientes
a sagrada tradição deixada-se desde os profetas até passando pelo nosso Senhor Jesus Cristo, passando-se pelos apóstolos, passando por todos os papas perante a linha sucessória até eles. O Papa Pertino também pediu para que todos permanecessem obedientes às Sagradas Escrituras, também se alimentasse da Sagrada Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor, respeitando os sacramentos deixados pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Após a sua pregação, o Papa Pertino passou a palavra para o Papa Onésimo. O Papa Onésimo iniciou o rito de entronização, de consagração, de iniciação, de pontificado do Bispo Valente como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Onésimo chamou o Bispo Valente. O Bispo Valente se apresentou, se ajoelhou diante do presbitério, se fez as consagrações. Em seguida, o Papa Onésimo pediu para que o Bispo Valente se deitasse diante do presbitério. O Papa Onésimo iniciou-se mais outros ritos e em seguida pediu para que o Bispo Valente se levantasse. Após se levantar, o Bispo Valente se ajoelhou novamente, se abriu-se as Sagradas Escrituras, colocou-se sobre a cabeça do Bispo Valente. Em seguida, passou-se o óleo da unção dos enfermos sobre as mãos, sobre a testa, e sobre os lábios e o coração do Bispo Valente. Em seguida, pegou-se as vestes e vertiu-se as vestes consagradas de Papa sobre o Bispo Valente. Após vestir, fez-se os ritos finais e o Bispo Valente foi apresentado para toda a Assembleia como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. Após o término dos ritos de consagração, o Papa Onésimo dá início à liturgia eucarística. Se apresentou-se o pão e o vinho. Após fazer as orações, em seguida rezou-se o Pai Nosso e fez as orações de consagração do pão e vinho como o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Após essas orações e consagração, se distribuiu-se o corpo e o sangue do Senhor Jesus para todos os fiéis presentes. Todos se alimentaram-se do corpo e do sangue do Senhor. Em seguida, oraram e agradeceram pelo alimento recebido. Após as orações, o Papa Onésimo deu-se a palavras para o Papa Valente. O Papa Valente fala pela primeira vez ao assentar a cátedra do apóstolo Tiago. O Papa Valente agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico pela escolha do seu nome, agradeceu ao Papa Leotério da Igreja Católica Apostólica de Roma por escolher e aceitar ele como seu novo, como pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradeceu a presença do Papa Onésimo por pregar na celebração de entronização e de iniciação de pontificado dele e do Papa Valente. Agradeceu ao Papa Pertino por pregar na pregação da palavra, na celebração de entronização e iniciação de pontificado dele, o Papa Valente. Agradeceu também o Papa Valente a presença dos demais papas, dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos missionários, de todos os cristãos. Em seguida passou a palavra para o Papa Onésimo. O Papa Onésimo passou a palavra para o Papa Pertino. O Papa Pertino agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico, agradeceu ao Papa Leotério por convidar ele para presidir e pregar a pregação da palavra. Agradeceu-se e parabenizou-se o Papa Valente e desejou boa sorte à frente ao pontificado da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Onésimo da Igreja Católica de Éfeso agradeceu-se ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Bispo Valente como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradeceu ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica de Roma por escolher ele para presidir a celebração de entronização, de consagração e de iniciação de pontificado do Bispo Valente como novo Papa
Agradeceu-se também a presença dos demais papas, agradeceu-se a presença dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos e dos missionários e de todo o povo de Deus. Parabenizou-se o Papa Valente e desejou boa sorte à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Em seguida, o Papa Onésimo deu a bênção Urbi Orbi de Jerusalém para todo mundo. Após a bênção, os demais papas retornaram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Se dá início-se o pontificado do Papa Valente à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 178. O pontificado do Papa Valente à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel foi do ano 178 até o ano 180. O Papa Valente manteve todos os trabalhos deixados por todos os seus antecessores, fortalecendo-se a catequese, fortalecendo-se as missões, fortalecendo-se o trabalho pastoral, nomeando novos diáconos e consagrando, nomeando novos sacerdotes e consagrando, nomeando novos bispos e consagrando, nomeando-se novos missionários e consagrando, obedecendo-se à liturgia deixada pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, as celebrações do Natal, a celebração eucarística, as celebrações dos mártires, obedecendo-se à unidade apostólica das 12 igrejas esparramadas pelo mundo, fortalecendo-se a parte social da igreja e fortalecendo-se o hospital de campanha, infantizando-se cada vez mais os ensinos dentro da Igreja Católica de Jerusalém. No ano 180, o imperador romano Cômodos deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Valente. A ordem foi atendida. Imediatamente, soldados do imperador romano Cômodos entrou-se dentro da Igreja Católica de Jerusalém no ano 180, aonde estava o Papa Valente, celebrando a celebração eucarística, o apreendeu. Ao levar à prisão, lá ele foi interrogado e foi sentenciado à crucificação. Após o martírio do Papa Valente e das exéquias do Papa Valente, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo Doliquiano da Palestina. O bispo Doliquiano da Palestina se tornando-se o 29º pontífice, o 29º papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 180 do segundo século do cristianismo, na era apostólica.